sugestão, mais uma vez, para a nossa população. Nós temos, mais uma vez, né, aquilo que se repete a cada ano ou 2 anos, ou dificilmente passamos de 3 anos sem uma estiagem aqui na região. E nessa virada de 2021 para 2022 está forte essa estiagem, porque está chovendo muito pouco. E a gente já tem falado com vários representantes aí do setor de agricultura para falar sobre perdas, para falar sobre saídas, mas também é importante a gente falar de consequências. E as consequências que eu falo são tanto para agricultores, mas também para os supermercados, que tem que pagar mais daqui a pouco por um produto que está sendo disponibilizado em menor quantidade, por isso o preço dele se eleva e vai chegar no preço do consumidor, né? Daquele que vai ao supermercado, que vai até algum local para se abastecer e para ter a comida em casa. E por isso a gente convidou o Lauro Baum, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o STR, aqui de Lajeado, para falar sobre essa situação, especialmente aqui no município de Lajeado, mas eu sei que o Lauro também tem andança aqui pela região. O que a gente pode falar nesse momento? O cenário, especialmente no milho, a gente sabe que é o mais grave, mas tem outras culturas também que estão sendo afetadas, para depois a gente chegar nas consequências. Bem-vindo aqui ao nosso programa, ao Troca de Ideias. Lauro Baum, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia ao nosso moço aqui que cuida da partição e um bom dia especial aos nossos ouvintes do Troca de Ideias. Sempre uma satisfação muito grande poder contribuir com algumas informações. Claro, Ricardo, hoje não são as melhores porque nós estamos enfrentando um período de estiagem. E aí, entrando direto no assunto, né, estiagem agressiva. Por que eu uso a palavra agressiva? Até falei com alguns ligados a agropecuárias, hoje de manhã ainda, é uma das estiagens mais agressivas dos últimos 17 anos. E aí, pela minha lembrança, realmente, em 2004, 2005, 2006, nós passamos 3 períodos também com estiagem. E, Ricardo, cada acidente, cada incêndio, há pouco do noticiou uma notícia não muito legal, né, mas acontece, cada enchente, cada estiagem, sempre ela nunca é igual que nem a outra. E por que ela é agressiva dessa forma? Porque ano passado nós tivemos ausência de umidade, também um pouco, ano retrasado também, só ficando nos últimos 3 anos, mas esse ano pegou o milho do cedo já. O que é o milho do cedo? O já plantado lá no final de julho, agosto. Pegou praticamente todo o período do plantio de milho. Normalmente se dizia o seguinte, um ditado popular diz o seguinte: se tu plantou milho até o dia 10 de janeiro, 10 de dezembro ao 20 de setembro, tu colhe grão. E desta vez pegou o milho praticamente todo ele plantado final de julho, já agosto, setembro. Mas nós estamos também num período diferenciado, tipo 20, 30 anos atrás, quando as nossas produtoras de leite, que são as vacas, se alimentavam com o pasto murcho que está nas lavouras. Hoje a maior parte desse pasto está onde? Está debaixo de lonas. Isso faz com que a produção de leite ainda não foi tão atingida, porque tem uma reserva de volumoso, ou seja, a silagem da guardada. Mas os riscos que você colocou ainda no supermercado, que a estiagem ainda não chegou para a população urbana, muito pouco, quase nada. Entrando em contato com o nosso comercial hoje de manhã ainda, o que nós já temos, fornecedores de alguns produtos hortifrutigranjeiros, onde é que nós tínhamos 7, 8 fornecedores, reduziu para 3 já. Está reduzindo qualidade e agora cada dia é um dia, porque semana passada nós tivemos temperaturas altíssimas, que cada dia praticamente é uma eternidade, né? O dia não termina, 6 horas o sol está ali brilhando já com quase 30 graus e ele termina com 35, 37 graus no fim do dia, chegando até 40 e sempre no sol, eu sempre alerto. Ano passado nós mesmos fizemos o teste, colocamos lá na filial de Forquitinha, o termômetro no asfalto deu 67. Então esta é a temperatura que as culturas sofrem e não aquela que é anunciado com o termômetro na sombra, que é o correto, né, a temperatura. Mas no sol ele é terrível, né? Então, em termos de valores, a partir de agora, então dá para se dizer que a gente vai começar a sentir mais a questão do aumento e também na qualidade, porque daqui a pouco aquele produto que a gente encontrava de um jeito, a gente vai chegar lá, ele não vai estar tão bonito, ele vai estar, né, um pouco diferente, digamos assim. Principalmente a questão qualidade vai ser atingida ou não. Claro, a questão verdura e hortaliças, a maior parte é a irrigação ou cotejamento, né, que é produzido em estufas climatizadas muito. Mas mesmo assim, ele vai ser atingido. E outra coisa é o custo bem mais elevado, né? Principalmente o pessoal que trabalha com alface na terra ainda, não em estufas, ele praticamente é liquidado em questão de uma semana, né? Ele queima simplesmente, né? Tu pode ter água, mas o sol
acabam com tudo. Então, isso é um reflexo que logo, logo vai estar na conta de todo mundo. E uma coisa que me chama a atenção, Ricardo e Rita, quando nós falamos de estiagem, normalmente é levado em conta que a agricultura, o colono, mas, pessoal, isso devia estar na boca de todo mundo, porque o alimento vai para todo mundo. Então, nos eventos, às vezes, que nós participamos, inclusive ontem eu estive num evento a nível nacional, a nível estadual, quando a palavra estiagem não foi citada. Claro, o evento não se resumia à questão estiagem, mas ele deveria ser citado sim, porque vai atingir todo mundo. Eu sempre digo, se a vaca não produzir leite lá na ponta, não vai ter derivados. Né? Essa conjuntura toda, muitas vezes a análise não é feita. Lá na ponta final, quando a pessoa vai no supermercado, aumentou o preço disso, daquilo, mas com certeza vai ser atingido todo mundo, a questão é tempo. Lauro Baum, presidente do STR Lajeado. Quando você fala que houve redução de 7 para 3, né, na entrega ali de hortifruti granjeiros, o porquê disso, né? É mais, além do milho, da alface que o senhor comentou, o que mais está sendo atingido e o que a gente pode esperar? Quais são as hortaliças, as frutas que terão esse impacto aí em breve? Bom, Ricardo, assim, até eu tenho contato lá, ainda na questão bovinicultura de leite, falei semana retrasada com um produtor de Colinas, ele tem 150 vacas, ele disse que tem alimento para 3 meses. E aí vai para o frigorífico. Então é lamentável isso. E esse reflexo diminui a produção, praticamente liquida com as propriedades. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção, que é só colocado em manchete uma outra vez. O nosso orçamento, até hoje mais estava estampado, eu vi algumas manchetes, que o agronegócio vai ser o único setor segmento que vai dar o lado positivo da balança comercial no nosso país. E o orçamento dele é 0,3. Ou seja, vou traduzir em outros números, é menos que 0,5% do orçamento para 2022. Então isso preocupa, porque se ele é tão importante para a balança comercial, sim, mas no orçamento ele não é tão importante. Então praticamente tem um lado positivo nessa história toda, que chama-se que o agronegócio praticamente ele caminha com as próprias pernas. Mas quando os prejuízos estão aí, ele também arca com as próprias pernas, vamos dizer, ou o próprio bolso. Então isso eu acho que tem que ser revisto urgentemente. Nós estamos num ano eleitoral, onde é que os deputados, senadores vão vir pedir votos e governadores, enfim, toda o pessoal que vai nos governar a partir de 2023. Então eu vejo que o orçamento está decrescendo. Eu acho que nós tínhamos que ver realmente o segmento que o Brasil eleva a sua balança comercial, tem que ser revisto para, em casos que não agora, em extremas dificuldades, para haver um pequeno socorro nesse pessoal que está sofrendo, porque a agricultura é uma empresa de céu aberto. E além da questão do socorro, qual seria uma outra, não digo uma solução completa, porque isso acredito que seja um pouco difícil, mas algum tipo de prevenção, algum tipo de mudança, né, na forma de ser feito o trabalho? Tem uma visita da ministra prevista agora para a semana que vem, se eu não me engano. Talvez possa, não sei que maneira ela possa trazer algum tipo de alento para essa situação. Inclusive, hoje de manhã, eu acho que vai ter uma reunião com a ministra, uma reunião virtual com o pessoal da FETAG e da FARSUL para tratar dos primeiros socorros para esse pessoal. E realmente parece que a ministra se sensibilizou e quer visitar as áreas atingidas. E outra coisa, eu lembro aqui, as áreas não são pequenas. Ela pega toda a parte aqui que vai em direção a Santa Rosa, que é grande produtora de grãos, pega todo o oeste de Santa Catarina, pega todo o oeste do Paraná, que é uma grande produtora de grãos, atinge até o Mato Grosso do Sul. Então a área não é restrita ao nosso Vale do Taquari, muito menos ao nosso Rio Grande do Sul. Inclusive, eu vi uma previsão de produção de soja para o mundo, que gira em torno de 360 milhões de toneladas, onde o consumo vai ser de 340 milhões previsto para o ano que vem. Então, isso quer dizer que vamos ter uma sobra de 20 milhões de toneladas produzido, além, isso se confirmar a safra do que o mundo consome. Então, isso são preocupações muito grandes. E outra coisa que eu sempre lembro, e o ano que vem como é que vai ser? Né? E um outro detalhe, Ricardo, que eu gostaria de lembrar, o zoneamento nosso, que é regido pelo ZARC, zoneamento agrícola de risco climático, que define o zoneamento para o plantio de soja em caso de Proagro, ou seja, o seguro, ele está se acabando, né?
Lá em torno de 10 a 15, 20 de janeiro, ele vai acabar. Tu plantar fora dessa época, você não tem seguro nenhum. E outra coisa, nós sabemos pela prática que a pessoa tem e a vivência que nós temos aqui no Vale do Taquari, em outras regiões é diferente, que o melhor período para a produção deste ano, ela foi. Se começar a chover semana que vem, tomara que se confirme, essa semana ainda, nós podemos plantar, mas a safra vai ser menor. Entrando em contato também para ter dados corretos, hoje nós temos adubos a 260, 270 reais, 260 reais o saco de ureia. Você tem 20 hectares de milho para plantar, você ia arriscar 100 mil reais? É um risco, né? Imagina só, traduzindo um carro novo, né? Classe média, né? Então, pessoal, é muito preocupante. Além de nós perdermos a safra, nós podemos estar perdendo o ano. Nós podemos estar perdendo o ano, porque o ano agrícola, ele começa 1º de julho e termina 30 de junho. Então, se tu plantar em março, você vai fazer uma defesa lá pro pasto, para os teus animais, mas você plantar soja em março, é o dinheiro jogado fora, pessoal. Então, isso é preocupante. Eu só queria voltar, Lauro, em relação às outras culturas, né? O que mais está sendo impactado agora e se é que já está sentindo algum preço elevado, ou aquilo que vai poder ter de preço elevado? Você colocou antes a questão de verduras, Ricardo. No momento, nós temos poucos produtos que já estão em sinais de escassez, mas isso logo vai aumentar. Esses produtos, porque alguns ainda estão com os ciclos, né, terminando, ou o ciclo um pouco além da metade, mas logo você vai ter outros reflexos. Eu vou citar uma outra fruta que ainda não está madura, laranja bergamota, que aqui é muito comum nas nossas regiões. Quem tem um terreirinho lá, ele tem um pé de laranja e bergamota. O pessoal está largando as folhas e as frutas. Por que isso? Porque o pé é inteligente, ele se defende. Ele larga as folhas, larga a frutinha para ele se defender, senão o pé morre. Então eu tenho os pés lá em casa, que é triste, mas ele se defende. Então ano que vem, de repente, nós vamos querer comer uma bergamota, uma laranja, ou se nós tiramos da câmara fria no mercado, ou se nem na tua propriedade vai ter. Então logo, Ricardo, essa pergunta que você fez, o que mais pode faltar, isso vai ser agora questão da semana que vem, em 2, 3 semanas, um mês, vai vir uma lista bastante grande de produtos, ou vem de outras regiões que ainda chove, e aí com certeza o preço vai ser bem outro, né? Leite, frango, suíno, gado. Nós estamos, imagina só, nós temos uma cadeira muito bem organizada, a questão da integração, e isso vai ser muito forte impactado, porque o nosso milho tem que vir da região centro-oeste, sudeste para cima, e aí você sabe o custo dos combustíveis, apesar que deu uma amenizada na questão do imposto, foi de 30% para 25%, claro, sempre uma ajuda um pouco na questão dos combustíveis, óleo diesel, que movimenta o nosso país, mas você sabe, você dependendo de outras regiões, você sabe a oferta e a demanda, elas determinam o preço, né? Então a nossa integração aqui, tanto no frango como no suíno, vai ser atingida também e, consequentemente, a produção de leite também. Já se projeta um percentual de aumento, Lauro? FETAG, Farsul, enfim, própria STR? Na verdade, ontem, Ricardo, nós tivemos uma pequena reunião virtual na nossa regional sindical, né, onde é que mandar um abraço para o Marcos, de Cruzeiro, ele conduziu a reunião. Em 10, 11 municípios, isso levantamentos da prefeitura, juntamente com a Emater, chegaram em torno de 220 milhões de perdas já. Mas esses números hoje são apenas jogados porque eles são muito maiores. Porque você tem as perdas diretas, imediatas agora, e você tem as perdas indiretas que vão refletir durante o 2022. Mas não é possível projetar números... aumento, por exemplo, não, porque se fala muito do frango. Pois aí eu quero lembrar uma coisa, frango, traduzir um pouco, nós exportamos frango, será que nós exportamos frango e carne suína ou nós exportamos água? Né? Então, essa relação muitas vezes as pessoas não fazem, né? Porque nós estamos exportando água a um preço muito barato. Porque os países, imagina só a relação dólar, relação euro, né? 1 por 6, 1 por 5,70, né? Que é o dólar. Então, o preço lá fora, que o nosso produto chega lá, a nossa carne e frango, claro, gera divisa aqui, mas muitas vezes as sobras com as estruturas que estão sendo levantadas, tem um projeto que está sendo feito no município vizinho aqui, onde é que 5 aviários estão sendo projetados, 4 aviários para 5 milhões, né? E as estruturas precisam ser pagas. E a mão de obra? Será que nós não estamos entregando a nossa carne, ou seja, a nossa água, muito barata para os países mais desenvolvidos? A pergunta que eu deixo no ar, né? A reflexão. Tá certo, a gente está chegando já no encerramento da entrevista, mas vamos falar também, a gente está falando de situações preocupantes, situações difíceis,
Mas a gente também tem um assunto um pouco mais ameno, né, seu Lauro, para a gente falar, que é em relação à promoção. Aí teve gente que ganhou Corolla, tem gente que já começou o ano de forma mais alegre, mais tranquila. Rita, só quero lembrar, hoje o telefone, ele é mais o meu. Eu mais visualizo aplicativo de chuva do que WhatsApp. Só pra, aqui fora eu ainda acredito, Então acredito. eu quero dar a previsão, além de ajudar um pouco vocês. Eu até anotei aqui, às 11 horas tem 90% de chuva, 12, 100, e às 13 horas 100% de chuva, e às 14 já 97. Tomara então eu que tenho confirme. praticamente decorado isso. Então o aplicativo mais visualizado, e não é por mim, é por vários, é questão realmente da precipitação para amenizar a situação um pouco. Mas, Rita, Essa também seria uma excelente notícia, né? é verdade. A questão, sim, sempre no meio de uma turbulência ou de um temporal, sempre nós podemos encontrar momentos mais calmos. E um deles foi, então, a nossa promoção, que começou dia 1º de junho de 2021, e o primeiro sorteio foi dia 5 de julho, onde é que o STR Área Comercial completou 30 anos, então foram os primeiros sorteados de 5 vale-compras de R$1.000, e cada mês eram 5 pessoas sorteadas, e essa promoção encerrou para nós com chave de ouro, com a cobertura do Grupo Independente, né? Acompanhou todos os sorteios, e dia 28, então, foi o grande sorteio de mais 5 vale-compras, completando 30 vale-compras de R$1.000 em comemoração aos 30 anos, e de bônus nós sorteamos o Corolla 0 km, que foi para a dona Sandra Dolores Ribeiro, de Cruzeiro do Sul, que nós tivemos a honra de entregar a chave, foi semana passada, foi entregada a chave para ela, e ela realmente, quando ela colocou a mão na porta, abriu o carro, que nem diz o Faustão, rolou a emoção, né? Claro, não podia ser diferente. Então, para nós foi uma alegria muito grande. Por que a promoção deu certo? Porque os clientes aderiram e entenderam a promoção, foram quase 500.000 cupons depositados nas urnas, então, ou seja, 500 mil de cupons, isso graças ao nosso cliente. Eu sempre digo, quem manda no comércio não é a estrutura comercial, os diretores, mas sim o cliente. Nós damos as ideias e os clientes têm que comprar a nossa ideia, e eu acho que nós fomos felizes, parabenizando todos os meios de comunicação, principalmente o nosso grupo independente aqui, que deu a cobertura, e que todos aderiram e gostaram da nossa campanha. Que bom, nós fomos felizes, e um parabéns para todos que aceitaram a nossa campanha, e realmente nós conseguimos, então, claro, a perspectiva e a expectativa de ganhar o carro foi muito grande, não podia ser diferente. Afinal, é um carro que hoje está cotado em 120, 130 mil reais, né? Tá bom. Lauro Baum, presidente do STR Lajeado. O Rafael Stein diz parabenizar ao presidente Lauro Baum, que é uma voz ativa no campo e na comunidade, sempre claro e consciente. Outro ouvinte que não se identificou, mas informa que está chovendo em Picada Flor Marques de Souza. Uma pancada forte, olha aí, coisa boa. Tomara que seja uma pancada duradoura também, né? Lauro, muito obrigado pela tua presença aqui. Sucesso para ti, para o STR aqui nesse ano de 2022. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a Rita, né? E nós queremos parabenizar todos, né? E tomara que nós vamos conseguir amenizar essa situação um pouco. Com certeza vai durante 2022. Saúde para todos, e que todos vamos continuar cuidando um pouco mais. Vamos apostar que o 2022 seja um pouco melhor do que o 2021. Parabéns para todos. Com certeza. Só para registrar também, abraço do Diego Baum. Abraços ao Lauro, um grande conhecedor do agro. Opa, aí é suspeito. Valeu. Obrigado aos nossos ouvintes. Diego. Rafael, mandar um abraço para ele, que realmente é um cara que está também na lida de campo, e ele sente na pele, né, o que é o dia a dia de uma estiagem. Valeu, grande abraço a todos. Muito obrigada. Agora 11 horas 4 minutos. Vem aí o Independente Notícias com a Duda Ferrari.